Bom, pessoal, então vamos dar continuidade. Então, os próximos passos é a colheita dos exames complementares, que são eles: sondagem nasogástrica, onde que a gente consegue verificar a coloração e o aspecto do líquido drenado do estômago, a punção a abdominocentese, que é a avaliação do líquido peritoneal, e por fim a palpação retal. Tá? Então são estes 3 parâmetros aí que a gente consegue avaliar. Vamos para o primeiro exame complementar, que é a sondagem nasogástrica, que nós conseguimos analisar o líquido estomacal. Bom, lhes digo que não é apenas como exame complementar aí que nos auxilia no diagnóstico, mas também pode ser uma forma de tratamento, né? A própria sondagem nasogástrica. Tá? Ela é também tratamento. Mas no nosso ponto aqui principal é como exame complementar. Então o que eu avalio? Primeira coisa é o odor, ou seja, de um animal que está mantido em pastejo, o odor ele lembra erva mate, tá? Um cheiro de erva mate. No entanto, se for drenado concentrado, o cheiro, né, for drenado, o próprio cheiro, que acaba sendo drenado pela sonda, eu vou sentir um cheiro, né, sui generis do próprio concentrado. No entanto, quando ele está alterado, eu vou sentir um cheiro fermentado, tá? Fermentado, tá? Um cheiro ácido, fermentado. É isso que eu vou conseguir sentir aí com relação ao cheiro. Por vezes, eu posso sentir um cheiro de enterite, tá? Que é um cheiro pútrido, fétido, onde que neste último caso poderá ser derivado por uma enterite bem conhecida, que é a duodenojejunite proximal, que a gente falará no próximo vídeo. Não neste, mas no outro segmento de aula. Lógico, muitas vezes é um pouco difícil de eu determinar, né, baseado nessa avaliação do odor. Tá? Então é um pouco difícil, por vezes, eu conseguir fazer essa diferença no odor. Às vezes pode ser uma enterite no início, né? Então fico com dúvidas. Será que acúmulo a causa dessa cólica foi por acúmulo de ingesta dentro do intestino? Será que deve ter acontecido? Então esse é um ponto importante, né, que nós devemos fazer. Então, por meio da avaliação do pH, eu consigo discernir se ele é um líquido estomacal, onde que o pH estará em torno de 2,5 e 3, ou se é um líquido intestinal, pH 6 a 7, onde que neste último pode ser determinado aí por um refluxo enterogástrico, como no caso da duodenojejunite proximal, que faz com que a ingesta, ao invés de ir no sentido aboral, ele acabe retornando para o estômago. A questão da cor é mais subjetiva ainda, então lembra exatamente o tipo de ingesta que acaba tendo, mais amarelada, como no caso aí da foto, ou uma cor mais amarronzada, que pode dizer enterite, porém é um meio muito subjetivo. Então a aferição do pH e o odor dá mais pontos com relação a isso. Eu vou passar para vocês então agora um vídeo, primeiro de como proceder a passagem da sonda In some nasogástrica. diseases, the horse's stomach E eu may vou become explicando ao longo distended desse with gas or processo. fluid, Primeiro causing the horse to ponto, be painful. com relação à If the colocação pressure is not desta, relieved, the ela stomach deverá can ser rupture. situada bem To no determine if assoalho there da is cavidade excessive gas nasal or fluid e bem present, the rente ao veterinarian septo passes a nasal. tube along the Porque ventral assim você aspect of evita the duas nasal coisas. passage, Primeiro, se ela through the ficar muito pharynx, dorsal, and a into the entrada no esophagus and divertículo into the nasal, stomach. que é um fundo de Although saco the end seco. of the tube E usually dois, initiates a swallowing reflex se eu when it touches the horse's larynx, se eu the a veterinarian colocar may need muito to move the lateral, tube back vai and dar forth bem to em initiate this cima reflex. de uma concha nasal, então When não the vai horse progredir essa swallows sonda. the tube, Então, it sempre passes into rente the esophagus, ao which is positioned assoalho on the e left side of the ao trachea. septo nasal. The Eu veterinarian vou can voltar um ensure pouquinho that o the vídeo tube is in the aqui, só para esophagus. acompanhando. Bem may nesse need ponto to- aqui, que eu parei o vídeo, o que é importante de ser analisado? Primeiro, para que eu consiga deslocar a extremidade da sonda de uma forma correta, eu tenho que flexionar a cabeça. Flexionando a cabeça, essa sonda vai de encontro com a entrada do esôfago. Agora, se eu for fazer o inverso, estender a cabeça, vai passar a laringe e vai para a traqueia. Tá? Então, tem que levar isso em consideração aí para vocês não errarem. Mas aí vem a pergunta, como é que eu sei que eu estou já na faringe? Bom, antes de colocar a sonda,
é importante você mensurar a distância da narina até a região da faringe ali, a região da garganta do animal. Então, por exemplo, deu 40 centímetros. Então, quando eu introduzir essa sonda, estiver passando pelas coanas, ou seja, já adentrando a faringe, eu já vou estar lá por volta dos 35 centímetros que eu havia mensurado, e aí, nesse momento, eu vou fazer o quê? Eu vou flexionar a cabeça do animal. Vou pedir para os meus auxiliares me ajudar a flexionar a cabeça do animal. Flexionando a cabeça do animal, então a sonda ela vai progredindo, Move the tube back and forth to initiate Você this pode reflex. assoprar, então ele vai estimular um reflexo When de the horse deglutição, swallows the tube, vai it literalmente passes engolir. into the esophagus, which is E no positioned momento on que the left estiver side of the passando, mais ou trachea. menos a nível de The C3, veterinarian C4, can ensure that the são as tube is in the vértebras esophagus cervicais, by palpating the end of the tube. essa sonda eu vou conseguir enxergar ela distendendo a parede do pescoço ventralmente do lado esquerdo. Porque o esôfago ele se desloca ligeiramente para o lado esquerdo a nível destas vértebras. Então, isso também me auxilia em entender que a sonda está no caminho certo. Se tivesse indo para a traqueia, duas coisas poderiam acontecer. Saída de ar pela sonda e também, né, com os movimentos expiratórios, e também, é claro, poderá haver reflexo de tosse. As it Então, moves down the neck. do vídeo. Once Aqui the no tube momento que eu reaches the adentro, então, stomach, por vezes its pode ter position is gás. confirmed by Esse blowing gás into também the está tube to allow promovendo the o release aumento of da gas, dilatação having gástrica, the characteristic promovendo a dor, smell então of isso dá um gastric alívio contents. rápido. Vocês vão ver que ele vai If the ficar bem stomach is quietinho. emptying its contents E às vezes normally into the é small sempre necessário intestine, nós fazermos pumping aí a a few liters lavagem of deste water from a estômago, bucket into the seja stomach, pelo refluxo and then enterogástrico ou pelo lowering acúmulo the de end of the ingesta aí. tube to create a Então aí no siphon, vídeo está mostrando results os in retrieval passos of disso, approximately né, the de como same que é total volume realizado, of fluid. para justamente If the vocês horse's stomach is distended efetuarem o due to mesmo excessive procedimento. production of gas, Então, a passing lavagem the da stomach sonda, tube will result in a rapid a expulsion of the lavagem com a gas sonda, and né, elimination remoção do of the gás. pain. Por vezes é If the necessário horse's stomach encher o is estômago distended para deixar due to essa ingesta accumulation of mais fluid from an liquefeita e, obstructed or portanto, inflamed small passível de ser intestine, drenada. pumping a few Pessoal, liters of ponto water muito into the importante que eu stomach gostaria and de passar developing a aqui para siphon may vocês, result in retrieval of a much com larger volume relação of a fluid isso, called gastric reflux. é Horses with gastric reflux o frequently seguinte, require intensive care and may need emergency quando vocês abdominal vão surgery to drenando treat the isso, underlying né, então, problem. primeiro ponto, né? Quando colocares água lá para dentro, você tem que ter uma noção de quanto de água vai estar que você colocou. Por exemplo, eu coloquei 1 litro d'água, então eu tenho que recuperar pelo menos 1 litro de ingesta. Lógico, a tendência é que saia mais, né? Por causa do acúmulo de concentrado ali presente. Mas, no mínimo, eu tenho que recuperar 1 litro. Então, se eu não recuperar, isso pode causar aí mais dor ainda no animal. Agora eu vou para o próximo vídeo. Né? O próximo vídeo, aqui ao lado, que concerne aqui uma avaliação de um médico, né, que ele faz a drenagem dessa ingesta do estômago. Pela cor, lembra concentrado. La goma, ¿no? Né? Então, quando está passando, ele fica bem Porque quietinho. está largando. Embora ele esteja na biqueira aí, né? Mas, enfim. Então, aí uma drenagem passiva. Ele já fez uma pequena lavagem. Essa ingesta é um pouco mais líquida. Geralmente, pessoal, quando acumula concentrado ali dentro, ou seja, uma sobrecarga gástrica, o cavalo comeu muito concentrado, o que acaba acontecendo? Por vezes, o que esse concentrado faz? Ele gera um gradiente de osmolaridade dentro do estômago, com os tecidos adjacentes, com a própria parede estomacal, fazendo com que boa parte do líquido migre para o estômago, intensificando a dilatação. Então, esse é o problema se ficar muito tempo, né, essa ingesta lá dentro. Então, sempre lavando. E quando que eu sei que o estômago está limpo? Quando, nas últimas lavagens, ele já sai bem límpida, essa ingesta. A bateria está agotada. Eu vou encerrar esse vídeo, então, né? Então, vamos para o próximo segmento, que é a abdominocentese. É uma colheita, é uma análise do líquido peritoneal, né, que serve para dizer o quê? Serve para dizer se há lesão, né, se há peritonite, se há sofrimento de alguma alça intestinal. Né? Então, peritonite e sofrimento de alça intestinal. Onde que, em condições normais, eu espero que esse líquido peritoneal ele esteja amarelo palha, translúcido. Então, isso é o normal. Volume de líquido este que pode situar de
30 a 300 ml, é bem relativo, mas eu não preciso de tudo isso. Geralmente eu preciso de 2 tubos, um seco e um outro tubo com anticoagulante, com EDTA, por exemplo, né, da tampa roxa. Aonde que é o sítio de punção? Eu posso usar uma agulha preferencialmente um pouco maior que a 4012, né, para ultrapassar bem essa parede. Então, mais ou menos ali uns 15 centímetros caudal a nível da linha alba, eu faço a inserção da agulha e acabo puncionando. Lógico, antes de fazer isso, é sempre importante fazer uma tricotomia da região, a asepsia, da região, né? Álcool, iodo-álcool, né? E aí sim, com luva estéril, eu faço a punção desse líquido. Aqui então estão alguns tubos que poderão secos, que poderão ser coletados, mas aí vocês podem perguntar, bom, mas para que um líquido com anticoagulante? Porque a tendência, como alguns aqui até já dão uma certa noção, é que acabe coagulando. Então uma das formas é o quê? É uma avaliação macroscópica, que é subjetiva, seja mais avermelhado, indo por mais escuro, isso denota que o animal está passando por uma peritonite e uma lesão bem exacerbada dessa alça intestinal. Agora, uma outra forma é o que? A pesquisa de polimorfos nucleares, que vocês podem fazer avaliação de hemácias e tudo mais aí, como exame complementar. O próximo passo é a palpação retal, né? Tem que ter bastante cuidado do seguinte, pessoal. Evitem fazer a palpação retal com pouca lubrificação, principalmente nessa situação aí de síndrome cólica. Como eu falei para vocês, as alças intestinais têm a tendência de estarem mais desvitalizadas, né? Por causa da afecção, da inflamação, e portanto mais friáveis, mais passíveis a lacerações retais. Então, para isso, uma generosa lubrificação deve ser realizada, com bastante cuidado, porque alguns animais poderiam estar com muita dor, e isso, é claro, né, torna-se bastante desagradável e de difícil exame da parede das estruturas lá dentro. Bom, o que eu consigo verificar? A intensidade de dor, qual que é o lugar que está mais dolorido. Eu divido em 4 partes, ou seja, ventral, dorsal, lateral direita e esquerda. E baseado nisso, né, claro, a gente consegue ter a noção qual que é o lado que está mais acometido. Por exemplo, eu consigo também fazer a avaliação que não só da dor, mas também se há um deslocamento de alguma alça intestinal, um deslocamento de seco, um deslocamento de flexura pélvica, por exemplo. Então aí nessa imagem à esquerda vocês conseguem ter uma noção, né, de como está a disposição dessas estruturas aí. E, é claro, a não conformidade da presença destas pode denotar deslocamento. Outro ponto também, o timpanismo, né, o distendimento de alças das alças, por exemplo, colo transverso, presença de compactações, ou seja, fezes bem endurecidas, eu posso também observar aí. No lado do seco, o quão distendido ele está, ou seja, uma forma pode ser por gás, por acúmulo de gás, que ele está distendido, ou por acúmulo de ingesta, né, onde que tem como eu discernir conforme a consistência que ali está. A distensão, então, a gente consegue perceber onde que as tênias, né, que é aquela saliência que tem na parede do intestino, elas acabam desaparecendo. Além disso, é claro, eu também consigo verificar e fazer uma análise do aspecto das fezes. Então, fezes mais ressequidas, com acúmulo de muco, nos possibilita ter a noção que o intestino está com trânsito lento, pode ser uma causa de compactações, né? Então pode estar levando a isso. Ou pode ser um intestino com fezes liquefeitas, né? Aliás, umas fezes liquefeitas, que denota diarreia. Mas geralmente, em situações de diarreia, é de difícil palpação, porque todo momento ele está tentando colocar a tua mão para fora. Bom, pessoal, agora o próximo passo são sobre as estratégias para melhorar a digestão gástrica. Então eu vou fechar esse vídeo também, certo? Para que não fique fragmentada a informação. E nos encontramos logo em seguida.